Uma boa tarde. Vamos retomando aqui nosso papo de cafofo, depois do mês de abril de intervalo, que acabou sendo bom. Aquilo que parecia uma situação tão remota, uma possibilidade tão remota, adquire já contornos mais visíveis. As nuvens no horizonte já ficam mais sombrias, mais escuras, prenunciando tempestades que talvez se configurem no golpe contra as eleições e golpe contra a própria democracia. Bom, que não é novidade, eu acho que para ninguém que pense que o nosso presidente não é o nosso governante, né? Nosso governante é o conjunto dos marechais naquilo que se refere à pauta política e o centrão naquilo que se refere ao manejo do orçamento. O nosso presidente, então, ele é simplesmente um agente provocador. Ele é um fantoche dos marechais. Ele está lá para cumprir a missão para a qual foi criado, né, que foi retirado do monturo para virar um mito. Precisava de uma figura política para isso, para não parecer golpe. Bom, mas ele nesse meio tempo, ele tem exercido direitinho esse papel. Então abre confusões contra os tribunais superiores, as arestas são evidentes, os espinhos, planta as desconfianças todas contra o processo eleitoral, contra as urnas eletrônicas, ou seja, ele exerce esse papel de provocador, enquanto os marechais manejam a pauta para que eles permaneçam no poder. Não deram esse golpe para 4 anos de governo só. Da última vez eles ficaram 21. Quantos eles vão querer ficar agora? 4? Haha, duvido. Então, há muitos privilégios, há muitos duplos tetos a serem preservados, né? Não é assim que se encerra um projeto de poder, não. Mas só acontece que o governo foi tão desastroso que tudo indica que não será reconduzido pelas urnas. Daí a necessidade de descaracterizá-las, a necessidade de gerar desconfiança. Bom, o ministro Barroso, querendo ou não, por ingenuidade, por excesso de republicanismo, por uma situação vaidosa de querer mostrar que nada tem a esconder, resolveu convidar as Forças Armadas para participarem da Comissão de Transparência Eleitoral. Um erro, isso foi dito antes, uma bobagem imensurável, para não falar uma burrice muito grande. Afinal, quem alimenta crocodilos um dia vira comida deles. O ministro deve ter se esquecido disso, né? Resultado. Agora o ministro da Defesa disse, olha, não é mais aquele general da informática, não, que fez as perguntas que foram divulgadas como questionamentos, para aumentar a dúvida, né? Mas não é mais ele, não. Agora é comigo, o representante sou eu, ou seja, um ministro de Estado representante de uma comissão de transparência. É dose para mamute. E está lá mesmo, está lá para criar o problema. Resultado da história. Acho que precisa, primeiro, um ato de coragem do ministro Fachin, atual presidente do TSE. Desconvidar as Forças Armadas. Elas não têm nada o que fazer nessa comissão de transparência. Não é papel institucional delas, não é expertise que tenham, não é conhecimento que tenham. Limitem-se a seu papel institucional. Tá? Fora disso, não tem lugar para eles. Não tem lugar para Forças Armadas fora do limite da sua instituição. Desconvide, ministro Fachin, se tiver coragem para tanto, retire o convite. É necessário que seja feito isso e já, não para frente. Não adianta procrastinar. Quem alimenta crocodilo vira comida deles. O segundo ponto. Se desconvidados, eles vão reclamar muito, vão aumentar o discurso de desconfiança sobre as urnas.
Tanto é que foram retirados dela como se fossem fiadores de alguma coisa. Como se fossem fiadores de alguma coisa. E isso, lógico que num primeiro turno, se houver uma derrota no primeiro turno, não há de ser por uma quantidade muito grande de votos, porque o primeiro turno exige 50% mais um dos votos válidos. Né? Como são muitos candidatos, não dá para se ter a expectativa que haverá muitos pontos percentuais acima de 50. Isto vai ser utilizado como um processo de desconfiança. Está vendo? Foi por muito pouco, foi a fraude, foi a inconsistência das urnas, foi sei lá o quê, qual é a história que vão inventar. Eles têm armas, né? Nós não temos. A gente deu as armas para eles, né? A gente dá as armas para eles nos atacarem, nos ameaçarem. Pois é, eles têm armas, a gente não tem, e se tivesse não saberia como usar. Bom, mas se for no segundo turno, esse discurso fica meio esvaziado, porque seriam 2 derrotas consecutivas, e no segundo turno certamente com uma diferença maior, mais expressiva, acima, sobre os 50% necessários. Ficaria possivelmente inquestionável. E esse discurso ficaria meio vazio. Aí resta para eles assumirem, se tiverem coragem para tanto, assumirem golpe. Assumirem golpe, resolverem, não valeu, está tudo errado, vamos começar de novo, vou fazer um outro AI1 de maneira em que o golpe se justifica a si mesmo e fica acima de qualquer direito da própria Constituição. Só que dessa vez não vai ter anistia. Um dia esse negócio acaba. E acaba quando a gente fizer tudo ao contrário. A gente, eu digo a sociedade como um todo. Fizer tudo ao contrário do que eles mandarem. Se mandarem ficar quieto, vamos gritar. Se mandarem ficar em casa, vamos para a rua. Se mandarem trabalhar, vamos fazer greve. Ou seja, tudo ao contrário. Vamos ver quanto tempo eles seguram. Né? O tempo que eles segurarem, por pouco que seja, será muito. E dessa vez não vai ter anistia. A Constituição está valendo. Vai lá e dá uma olhadinha. Pensa bem antes de meter os pés pelas mãos. E lembre-se da Argentina, lembre-se do Chile, lembre-se do Uruguai. Teve general que morreu na cadeia. Morreu de velho em cadeia. Então, cuidado, senhores marechais. Não embarquem em canoa furada e não afundem ainda mais o Brasil. Recolham-se a seu papel. Uma boa tarde a todos.